Olá, sejam bem-vindos a mais um Diagnóstico Verso, um quadro para a gente poder falar sobre produtos, estratégias e assuntos que o mercado não te mostra à primeira vista. Sou Denis Quirino, profissional CFP, diretor de investimentos da Verso Investimentos. Estou aqui hoje com Marcos Vinícius, carinhosamente apelidados como Marquinho, nosso capitão de internacional da Verso Investimentos. Vamos falar hoje sobre a importância de ter uma carteira internacional, sobre um pouco da dinâmica do mercado global versus do mercado doméstico e principalmente como que você consegue implementar isso no seu dia a dia. Tá? Marquinhos, formado pelo Mackenzie, já está no mercado financeiro há 10 anos, 6 anos em renda variável Brasil e há 4 anos já olhando diretamente a parte internacional. Marquinho, obrigado pela presença. Vamos poder trazer um pouquinho de internacional para os nossos ouvintes hoje. Eu queria começar contigo com um assunto que é muito nítido que nos últimos 3 anos o investidor brasileiro ele mudou a forma de pensar em relação à carteira dele, né? E teve um fluxo muito maior para o internacional. O que você dá como motivo para que isso tenha acontecido? Perfeito. Bom, primeiro eu que agradeço pela participação aqui. Sempre bom falar sobre um tema que eu gosto, sou suspeito para falar, né? Gosto muito de falar sobre investimento exterior. Então, muito bom estar aqui para a gente conversar sobre isso. Acho que essa mudança, né, ela começa ali pela abertura do mercado em si. Então, acho que as plataformas que começaram a disponibilizar para os clientes um acesso prático, fácil para investimentos no exterior, sem dúvida alguma, ajudaram bastante, né? Então, até pouco tempo atrás era muito difícil você conseguir fazer isso de uma forma prática. Mas não só isso, obviamente também toda a equipe, né, de assessoria de investimentos, de escritórios como o nosso, que atua de uma forma incisiva, né, sobre a importância de dolarizar, também tem ajudado muito nesse movimento. Além, é claro, da abertura de acesso às informações de uma forma prática. Hoje você tem diversos conteúdos ali, né, no Instagram, podcasts, YouTube, que acabam também colaborando ali para o investidor ter mais acesso a essas informações e entender sobre a importância de investir lá fora. De forma prática, nos últimos 5 anos, o que você acha que mudou para a operacionalização disso? Perfeito. Um pouco mais de 5 anos atrás, para você abrir uma conta no exterior, você precisava de um mínimo muito alto, já inicial, em média $500 mil, né? Então isso já era uma barreira muito forte de entrada, né? Exatamente, já separava ali boa parte de pouquíssimos investidores que tinham acesso a plataformas internacionais. Ou você tinha que ir até os Estados Unidos com toda a papelada para abrir uma conta e depois ficar, obviamente, a maioria das vezes sem suporte algum. Então, essa abertura de algumas plataformas ali para o mercado, a gente também acompanhando isso com a própria XP, né? Acaba mudando bastante essa dinâmica. Então, 5 anos atrás era para poucas pessoas esse acesso. Então, por isso que era tão restrito esse mercado. Hoje, ainda bem, a gente consegue ali acessar, né, ter uma conta no exterior de uma forma muito rápida e prática. E para todo mundo ficar na mesma página aqui, como é que é hoje abrir uma conta internacional? Para quem que é esse tipo de ativo? Como é que ele vai lá, abre? Como que ele manda? Como é que é isso na prática? Bom, hoje você consegue, pelo seu próprio aplicativo de investimentos, em poucos cliques, ter acesso a essa parte de conta global, onde você faz uma breve análise ali do seu cadastro, responde um questionamento. Então, em 4, 5 minutos, você já consegue dar entrada na abertura da sua conta. Mais 5 minutos ali já é analisada, já é aberta, já tem limite de câmbio. A partir daí, você só disponibiliza os seus recursos na sua conta, investimentos, e faz o próprio câmbio ali pelo aplicativo. E óbvio, a gente também, como Verso, tem todo o suporte, todos os sistemas ali para ajudar nesse sentido. Então, a gente também consegue mandar hoje um push para um cliente, ele aceita, clica, na hora o dinheiro dele já é convertido de real para dólar, ele já consegue investir nos maiores mercados do mundo. Então, na prática, em um dia, você está lá no seu aplicativo da XP, por exemplo, clica, abre a conta, no final do dia essa conta já está aberta, você já consegue mandar o dinheiro lá para fora e investir. Exatamente, poucos minutos. E aí, para quem seria esse tipo de conta, para quem a gente indica, né, ter conta internacional, basicamente para todo mundo que já pensa em investimentos para longo prazo. Então, essa pessoa ali já consegue separar uma parte da carteira dela para investir no exterior.
Vamos lá. O Brasil, cara, ele passa por ciclos muito próprios, né? A gente brinca muito no dia a dia que o gringo não entende muito o que a gente passa por aqui e o brasileiro tem muito do viés do tipo 100% doméstico, porque lá fora é muito diferente, é muito arriscado, né? Esses ciclos brasileiros, né? Como que você enxerga a necessidade do investidor brasileiro ter um pedaço lá fora, né? O que você mostra para o investidor quando você vai fazer a primeira consultoria de internacional para ele? Perfeito. Acho que esses ciclos que a gente vive aqui no Brasil, como a gente costuma até brincar, né, no mercado, no Brasil até o passado é incerto. Então, é justamente a maior prova do quanto que você precisa diversificar globalmente. Você, acho que, como a gente também costuma falar, a gente precisa focar no que a gente tem sob o nosso controle. Você não tem sob o seu controle qual que vai ser o próximo presidente, se vai ser de esquerda, se vai ser de direita, se as próximas decisões serão favoráveis, né, para o nosso mercado, para o nosso ambiente. A gente sabe, tem total noção de todos os riscos envolvidos, que por mais que esteja tudo caminhando de uma forma certa, como as coisas podem mudar de uma forma repentina. Então, tendo em vista que essas coisas não estão no seu controle, o que está no seu controle? Diversificar em moeda forte, acessar outros mercados. Então, até... Não de uma forma pejorativa, obviamente, mas o brasileiro precisa entender, quando ele para e pensa sobre outros mercados, mas naquele mercado você tem aquele problema também, e no outro está naquele momento que não está muito tranquilo. Acho que você tem que voltar ali um pouquinho, dar alguns passos para trás e olhar para a sua situação aqui no Brasil. Um comparativo ali, não pejorativo, mas só para ilustrar, seria como a gente vivesse ali num ambiente muito pobre, num bairro muito pobre, e estivesse criticando a mansão ali de alguns bairros do lado. Mas olha aquele gramado ali, tá mal cortado, né? A porta do cara ali não tá pintada direitinho, tá meio Sendo quebrado. Que do seu lado não tem nem grama. Aí quando você olha pro seu, você não tem nem saneamento básico. E trazendo pra realidade é isso. No final do dia, lógico que a gente vive num país maravilhoso, mas economicamente falando, a gente é um país emergente. Então, essa é a nossa realidade. Então, a gente tem que ter essa visão de fora para a gente conseguir ter noção dos riscos que a gente tem aqui e o que está no nosso controle e a gente conseguir fazer. O que está no nosso controle é isso, né? Investir em moeda forte. Eu gosto muito, quando a gente faz evento, que você traz duas provocações, mas provocações de verdade, assim, né? Uma é o tamanho do mercado brasileiro em relação ao mundo no mapa do Brasil, né? E o segundo é quando você traz 3 países ali, e aí você fala, você investiria em algum desses? Traz esse exemplo para o pessoal entender do que a gente está falando. Isso é importante. E até aproveito para fazer um disclaimer aqui, não é nada contra nenhum estado, é só um exemplo, pelo amor de Deus, mas a gente gosta de usar isso mesmo para ilustrar, a gente fala só de economia. Então vamos lá. Até pouco tempo atrás, o Brasil ele era conhecido como 3-2-1. Por que 3-2-1? Porque ele representava 3% da economia global, o mercado de renda fixa representava 2% e o mercado de renda variável representava 1%. Era 3-2-1, porque hoje a gente representa até menos, infelizmente. Então, se eu pego esses dados, né, considero o quanto que o Brasil representa, economicamente falando, sobre o mundo, se eu considerasse que agora o Brasil é o mundo, tá? O mundo inteiro é o Brasil. Cada estado ali pode ser uma região ou um país, enfim, tá? Mas o mundo inteiro é o Brasil. Então, nesse mesmo exemplo, se você investe hoje 100% no Brasil, seria como você investisse 100% em Roraima. De novo, nada contra Roraima. Economicamente falando, é o que Roraima representa para o Brasil, o que o Brasil representa para o mundo. Então, por que você ignoraria São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, entre outros estados maiores economicamente, ou simplesmente pela diversificação? Tudo bem que você vive em Roraima, mas por que não diversificar, né? Em economias mais fortes? Então, basicamente isso. E sobre os países também, ajuda muito a refletir sobre essa visão doméstica que a gente tem tão forte. E é natural, a gente nasceu aqui, a gente acompanha as notícias sobre o Brasil, a gente conversa sobre os nossos amigos muito sobre o Brasil, você viu aquela notícia que aconteceu. Mas, se você for parar para refletir, você investiria em países, 100% do seu capital em países como Vietnã, Trinidad e Tobago, Paraguai, Botsuana. Aí muitas vezes que a gente questiona sobre isso no evento. É um choque quando ele vê a bandeira do país ali, aí fala, você investiria 100% sobre esse país? Exato, a primeira resposta é óbvio que não. Exato, parece óbvio para todo mundo, falando, que pergunta, né? É óbvio que não. Aí você muda o slide, por que você investe 100% no Brasil?
Olhando de fora, é o mesmo risco, ou na verdade você teria um risco um pouquinho menor se você investisse 100% nesse país. Então não faz sentido algum. Mas é o que a gente também falou no início, né? Até pouco tempo atrás era muito difícil investir lá fora. Então por isso que isso acaba ajudando ali para nossa concentração no próprio país. Aí é o nosso papel e a gente tem feito isso muito bem. Inclusive você, como diretor de investimentos, ali, reforçando muito essa tese em todo o escritório, que isso é fundamental, inclusive. Uma pessoa como você como referência ali nesse sentido. Então, ajuda muito. Para você ter noção, na média, 98% do patrimônio do brasileiro está no Brasil. É muito alto. É uma concentração elevadíssima. Aí você olha para um país como os Estados Unidos, por exemplo. A maior economia do mundo, tem o maior mercado do mundo. As maiores empresas estão listadas lá. Inclusive XP, Nubank, são brasileiras e estão lá. Ok. O americano, na média, investe 25% fora dos Estados Unidos. Então, mesmo com a maior economia do mundo, ele diversifica mais do que a gente. Então, a gente tem um longo trabalho pela frente e muito espaço para ajudar os nossos clientes. Acho que o nosso trabalho sempre vai ser educacional, né? Eu acho que essa herança a gente traz principalmente por conta das barreiras de entrada. Perfeito. Então, diferente de você ter uma conta de $500 mil, para a pessoa ter $500 mil nos Estados Unidos, ela tem que ter, no mínimo, a mesma quantidade ou uma quantidade maior aqui no Brasil. Né? Isso é fato. E agora a gente está falando de $5 mil você já conseguir ter um pezinho lá fora. Né? Então, acho que passo a passo a gente vai trazendo. O investidor brasileiro ainda não sabe falar sobre investimentos no Brasil, quem dirá nos Estados Unidos, mas aos poucos a gente vai trazendo isso. Queria puxar um gancho da sua resposta agora. Você falou que o investidor, na média, tem 98% aqui. Qual que é o principal risco dele estar 100% doméstico? Bom, primeiro é importante entender que a gente vive em dólar. Querendo ou não, a gente vive em dólar. Antes de a gente começar aqui, a gente tomou um café. Ok, esse café pode ter sido plantado aqui no Brasil, mas o preço dele é definido em dólar. No almoço, o nosso arroz, a nossa carne, se você vai trocar de celular, vai comprar um eletrodoméstico, vai arrumar um computador, a gente está vivendo em dólar, muito mais do que a gente imagina. Então, você precisa de dólar. Se você não tê-lo, né, não se proteger com relação a isso, quem sofre é o seu poder de compra. Então, acho que esse é o maior risco. A perda do nosso poder de compra. Muitas vezes a gente conversa com os nossos clientes, faz um financial planning, ele fala sobre... Cara, quando eu me aposentar, eu quero ter uma renda de R$20 mil por mês, R$10 mil por mês. Enfim, ele define um valor. A questão muitas vezes ele está pensando também em longo prazo. Ele vai se aposentar em 10, em 15, em 20 anos. Será que esses R$10 mil que você está falando agora, que você quer ter de renda ali quando se aposentar, 15, 20 mil reais, serão os mesmos R$10 mil, 15 mil, 20 mil daqui a 15 anos? Então, acho que é o ponto principal, é manutenção do seu poder de compra. Você tem que pensar numa nota de dólar, em dólar, como um seguro. Não é um seguro, mas é seguro. Por quê? Pensa no quanto que você comprava no mercado com R$100 há 10 anos atrás. Era um carrinho. Perfeito, um carrinho ali, algumas sacolas ali, você saía, né? Você tinha até uma dificuldade para sair do mercado. Hoje, com R$100, talvez se a atendente perguntasse se você precisa de uma sacola, você fala, não precisa de sacola não, tá? Levo na mão e no bolso aqui e acabou. Agora pensa no mesmo exemplo, só que em dólar. Convertendo ali para real, obviamente, sempre. Há 10 anos atrás, com dólar, não sei, R$3,80, $100 se ia no mercado ali, R$380. Um poder de compra, tá? E agora pensa, 10 anos depois, estamos em 2025, seus $100 valem R$540. Você vai no mercado, lógico que você tem algum impacto ali de inflação também, mas entende que é muito menor do que você teve em real em 10 anos? Você não tem tanta diferença sobre o que você comprava 10 anos atrás. Lógico que tem, mas não tanta como em real. Então, é pensar sobre isso. Dólar é segurança para o seu bolso. Eu acho que um ponto importante aqui, para a gente trazer de forma prática, né? A gente sempre vai fazer um financial planning para o cliente, né? Um planejamento financeiro considerando a inflação. Mas será que o IPCA é de fato a inflação que a gente sofre? Perfeito. Quando a gente mostra ali em dados o que acontece, a diferença entre a evolução do dólar e a diferença para o IPCA, aí já fica nítido para o investidor por que ele, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, sente no seu bolso muito mais do que o IPCA está apresentando.
O IPCA está mostrando, nesse ano deu 6%. E aí ele olha chega no mercado, assim, a compra aumentou 15%. E 2024 é um excelente exemplo para explicar sobre isso. A gente pega aqui Brasil com inflação alta, com juro alto, ok. Então imagina que você tem uma carteira 100% no CDI no ano passado, 2024. A carteira rendeu ali em torno de 14% no ano. Um resultado muito bom, muito bom. Qual que é o problema? No mesmo ano a gente ficou 27% mais pobre em dólar. Então, por isso que a gente acompanhou, inclusive, muitas brincadeiras ali sobre o café, do aumento do preço, memes e tudo mais. Então, você sente no seu bolso muito mais do que o IPCA te diz. Né? E quanto maior o seu poder aquisitivo, maior a sua participação em dólar. E maior a sua sensibilidade, porque você vai fazer uma viagem. E eu achei até importante trazer por que a gente trouxe o tema de internacional há 2 anos atrás, Marquinhos, mais ou menos? Exato. 2 anos atrás a gente focou nesse tema de internacional. Eu falo isso em todos os eventos, é importante a gente deixar registrado. A gente, como Verso, foi fazer uma participação no Uruguai, em um evento corporativo, né? Para receber alguns prêmios, etc. Aqui do lado, 3 horas de voo, né? Um país pequeno, né? E aí a gente começou a se ver pobre naquele país. Foi justamente quando o dólar saiu de 4,80 para 5,80, né? Um café expresso e uma água, R$35. Um almoço executivo, aquele que tem entrada, uma saladinha, um prato principal, uma sobremesinha pequena, R$250. E no jantar que a gente tomou uma garrafa de vinho, cada pessoa gastou R$600. E a gente começou a discutir sobre isso, né? Por que a gente tinha um poder aquisitivo tão pequeno num país isolado, que era um país muito pequeno. E a resposta simplesmente era porque lá é uma economia 100% dolarizada, né? Então, quando a gente olhou, a gente falou, pô, se eu quiser ter meu filho estudando nos Estados Unidos para ficar lá 5, 10 anos, talvez eu tenha um planejamento errado. Porque a gente sempre olhava o planejamento financeiro, uma participação de 5 a 10% de participação em dólar, né? E agora, com essa abertura das plataformas, fica muito mais fácil. Só que eu, por exemplo, eu não posso ter 5 ou 10% em dólar. Eu quero que minha filha estude lá fora. Então eu tenho que ter 50% em dólar. Então foi aí que a gente trouxe o Marquinhos para ser capitão aqui do Internacional e fazer esse trabalho de abertura de mercado, de fato, né? Perfeito. E aí, puxando esse gancho, a gente tem muito essa questão do valor do dólar. O cliente quer acertar a mosca. Cara, como é difícil a gente trazer essa realidade do que ele não precisa olhar, que o dólar está baixando demais. Porque quando o dólar sobe, ele fala, está muito caro. Quando o dólar cai, ele fala, vou esperar cair um pouquinho mais. E aí ele tenta ficar tradando o dólar, né? Queria que você trouxesse quais são os principais erros do investidor brasileiro quando olha lá fora, que você lida no dia a dia. Eu acho que justamente esse é um dos principais erros que o brasileiro tem ao começar ou dar continuidade ali nos seus investimentos em dólar. Uma coisa que eu aprendi ali na faculdade de economia, quando cursava, uma das primeiras lições emblemáticas assim, que você nunca esquece é o professor perguntando para todo mundo para que serve o dólar? O que vocês acham que serve o dólar? Todo mundo ali com uma resposta intelectual. Não, é isso, moeda de troca, reserva de valor, não sei o quê. Aí, todos estão errados. Todos. Moeda é o seguinte, o dólar ele veio para tornar o economista humilde. O economista que tenta acertar para onde vai o dólar... Tá errado. Então, e todo ano a gente faz isso, a gente vê matérias, volta e meia, o dólar vai fechar 2025, 2026 em tal patamar. Cara, isso é impossível, tá? É impossível. Por que é impossível? Porque são muitas variáveis diferentes, é Brasil, é Estados Unidos. Então, tudo pode acontecer. Quem diria que o dólar ia sair de 6,30 do ano passado para 5,40 agora? Ninguém. Então, aproveite isso. E o mais importante, compre com recorrência. Você não precisa se preocupar com relação ao câmbio no sentido de acertar o momento perfeito. Primeiro, você não vai conseguir fazer isso. Se conseguir, vai ser uma vez na vida e nunca mais. Segundo, investimentos em dólar não é para você realizar um aporte agora, mandar, exemplo, 5, 10 mil dólares para o exterior e entender que é um cupom da sorte que você está na sua mão, que comprou a 5,40, que tem que ficar torcendo para o dólar não baixar disso, se preocupando com o seu ganho real ou não. Você vai comprar sempre. Então, o dólar está 5,40 agora, ok, no seu próximo aporte, combinado com o seu assessor ali no seu financial planning foi 15% em dólar, ok, então 15% do seu próximo aporte, você vai comprar. Se baixou para 5, ótimo, vai comprar 5. Se subiu, compre também. Por quê? Porque
não existe nenhuma dúvida que ele vai bater 6 de novo, que ele vai bater 7, que ele vai bater 8 em algum momento. A única dúvida é quando. Então, tendo em vista que você não pode controlar o dólar no curto prazo e não consegue prever também, compre sempre que possível. A gente também brinca bastante, né? O melhor dia para comprar dólar, na verdade, foi ontem. Como você não consegue comprar ontem, compra hoje. O melhor dia é hoje. E um outro ponto também que é importante, os mercados eles são muito correlacionados, né? Então, o que é normal? Óbvio que tem as distorções ali, mas o que é normal? Quando a gente vai sentar na nossa mesa no escritório, geralmente a gente já olha o mercado internacional para ver como é que está ali a pré-abertura, para você já ter um termômetro sobre o Brasil, para você saber se seu dia vai ser pesado ou se vai ser leve. Pô, a Bolsa Americana está subindo, então a tendência é que o nosso mercado aqui suba e o dólar caia. Tá? Ou vice-versa. O que eu quero dizer com isso? O que adiantou você num dia desse, num dia normal, digamos assim, ter economizado 1% no dólar porque deixou de comprar de um dia para o outro, e na hora de comprar a Bolsa Americana está subindo 1,5%, 2%. Então você economizou de um lado e comprou mais caro do outro, entendeu? Exatamente. Então não fecha a conta. Foque no planejamento. Compre sempre que possível, porque você vai comprar 5 agora, vai comprar 6, vai comprar 7. Se voltar para 5,5, para 5 ou 4, aproveite, reforce um pouquinho mais. Mas pense que daqui a 10, 15 anos, você vai olhar para trás e vai falar, pô, ainda bem que eu comprei a 5, ainda bem que eu comprei a 6, ainda bem que eu comprei a 7. Porque muito provavelmente o dólar vai estar bem acima do que está agora. Eu coloquei no meu planejamento comprar todo mês, né? Então, pelo menos 2 vezes por mês ali, eu tenho um caixinha para poder comprar. Então, eu tenho o dólar a 5,80, eu tenho o dólar a 5, eu tenho o dólar a 6 e alguma coisa. Esses dias bateu 5,29, eu falei, opa, já está em 5,40 e alguma coisa de novo. Não tem como acertar, mas eu estou olhando minha cabeça em dólar. Eu tenho que ter X mil dólares. E aí, a partir daí, você começa a ter, de fato, um planejamento bem feito, né? E aí, olhando o cenário, tá? O que a gente realmente precisa considerar num cenário para montar a nossa tese de uma carteira de investimentos lá fora? Para os próximos anos, assim, o que importa para a gente? Perfeito. Denis, eu poderia falar um monte de coisa aqui sobre o mercado internacional, sobre dados econômicos, sobre política aqui lá fora, mas sendo bem sincero, tá? Você tem que entender que o mais importante é você ter dólar. Quem que vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, do Brasil, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente vive em moeda, gasta muitas vezes em moeda forte, em dólar, e ganha em reais, uma moeda que se valoriza muito. Então, foque nisso. E outra coisa, vamos falar sobre Bolsa Americana agora. Na média, 80% dos gestores globais não conseguem bater o S&P 500. Tá? O que eu quero dizer com isso? Compre sempre que possível para aquela parte que é para longo prazo da sua carteira. Porque se você fizer o simples, comprar um ETF ali que só replica o S&P 500, ou comprar um bom fundo ali, um fundo de investimento de uma grande gestora que vem conseguindo acompanhar, ou está nessa classe dos 20% ali que consegue bater, aí melhor ainda, óbvio. Porque no longo prazo é muito difícil você conseguir bater o índice. Ou seja, lá fora o simples dá certo. Então separe ali a sua estratégia de alocação Brasil e exterior. No Brasil, a gente tem uma alocação mais tática, né? Então, eu estou falando com uma referência aqui, você pode provar sobre isso e me corrigir se estiver errado, mas aqui, de uma forma assim, às vezes repentina, você tem que ligar para o cliente e falar, cara, agora não faz mais sentido a gente estar concentrado em pós, a gente tem que ir para pré. Agora vamos para IPCA, agora é mais bolsa, é menos bolsa, é commodity, é banco. Você tem esse dinamismo porque aqui as coisas mudam muito rápido. Lá não é uma alocação tática, ela é uma alocação estrutural. Então, por isso que essa alocação tende a ser mais vantajosa e perene para você no longo prazo. Óbvio que vai ter volatilidade também, não é um mercado perfeito, não existe mercado perfeito. Mas lá o simples dá certo. Então, minha principal dica, fuja de notícias, fuja de tentar acertar o timing perfeito do mercado. Entenda que é uma parte da sua carteira que está lá fora. Entenda que no longo prazo você tem ali ativos vencedores, tanto na moeda forte como nas classes lá fora. E óbvio, conte com uma assessoria como a nossa que consegue pavimentar esse caminho para você.
Também não é tão simples, né? Porque tem alguns cuidados ali para você tomar, questão de impostos, sucessão e tudo mais. Mas lá o simples dá certo. Então foque no seu planejamento de longo prazo e vai. Acho que a principal diferença é que o investidor ele precisa mudar um pouco a mentalidade do comportamento mês a mês ali da carteira, né? Normalmente, aqui a gente tem um CDI muito alto, o investidor gosta de olhar mês a mês ali flat, né? E lá fora ele não tem todo esse dinamismo, né? Se ele for ficar na renda fixa lá, ele vai ganhar 2, 3% e mesmo assim ainda vai oscilar alguma coisa nesse sentido. Como que você traz essa necessidade de mudança para o cliente das oscilações de curto prazo contra uma tese de investimento mais longa? E se você puder dar um exemplo aqui de um rascunho de carteiras ali para o cara mais conservador um pouco, para aquele que está iniciando, para um cara mais moderado e para um agressivo, o que você consegue trazer lá fora para essas carteiras? Perfeito. Acho que o primeiro ponto aqui é deixar claro para o nosso cliente que quando a gente fala de investimentos no exterior, a gente está falando de uma tese de longo prazo. E não é aquela velha história de caiu, comprou, nada disso. É longo prazo de fato porque no curto prazo tem as questões que você comentou e tem um câmbio que você não consegue prever. Né? Então é separar as caixinhas, né? Separar os potes. Esse pote de investimento exterior, você está falando da sua aposentadoria, da sua independência financeira, da sua reserva de valor ali, da proteção do seu poder de compra. Né? Então acho que esse é o primeiro ponto. E aí, dando também sequência com relação à parte de alocação, separando a questão de rentabilidade, perfil, até a parte de rentabilidade ela conversa muito com essa questão de longo prazo. Tá? Eu não consigo afirmar para onde que vai o dólar em 2025 ou 2026. Então, eu não consigo afirmar quanto que ele vai ganhar em reais. Então, de fato, isso é complexo. Então, a gente tem que trazer informações, trazer dados. Por mais que, igual do ano passado para cá, né, o dólar caiu de 6,30 para 5,30, no longo prazo não é o que acontece. Não existe janela de 10 anos no Brasil onde você tenha perdido dinheiro em dólar. Se tivesse comprado dólar, deixado debaixo do colchão, não existe janela de 10 anos onde você tenha perdido dinheiro. 5 anos, acontece, já aconteceu, mas também é raro. Então entenda que quanto maior o seu prazo, menor o seu risco cambial. Esse é o primeiro ponto. Então, também, obviamente, focar ali no que a gente falou sobre as compras sempre que possível, né? Então, vai pegar essas oscilações, vai comprar em diversos patamares diferentes. Então, se o investidor chega para mim e fala, ok, Marcos, eu entendi a importância e tudo mais, mas é o seguinte, eu quero comprar dólar, mas eu preciso desse dinheiro em 2026. Né? Eu tenho um compromisso já marcado ali que eu vou precisar. Fala, não mande, não faça isso. Não faça isso porque não sei se o dólar vai estar no mesmo patamar, se vai estar acima ou se vai estar abaixo. Horizonte mínimo de tempo para começar a pensar no internacional? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Você dilui muito, muito seu risco cambial. Muito. E sobre perfil, você perguntou, bom, primeiro o perfil conservador. Conservador busca segurança. Muitas vezes esse investidor ele até fala, eu sou conservador, não quero investir em dólar, acho muito arriscado. Você é o que mais precisa investir em dólar. Porque se conservador conversa com segurança, a aplicação mais segura que existe no mundo não está no Brasil. É Tesouro Americano. Então, tenha investimentos no exterior. E aí, a carteira que a gente sugere para esse investidor, geralmente, é 100% em renda fixa lá fora. Tá. E muito, muito focado em Tesouro Americano. Porque, de novo, segurança. E está em dólar. Moderado, a gente já começa a conversar um pouquinho sobre renda variável. Entre 10%, no máximo, ali 30% da carteira em renda variável. E entre 70% e 90% em renda fixa. Então, a gente faz essa diversificação aí. Aí o agressivo ele já tem uma carteira mais parecida com a carteira do americano. Qual que é a carteira do americano? A famosa 60-40. 60% em renda variável, 40% em renda fixa. Porque ele vai buscar uma maior rentabilidade, ele focando em longo prazo, obviamente, na bolsa. E na renda fixa ele consegue também aproveitar bons momentos, como o atual, taxa de juros mais alta por lá. Tem uma reserva também para
para viagens e tudo mais. Inclusive, em todas as carteiras da Verso, a gente tem um percentualzinho ali em ouro para poder fazer alguma defesa mais tática. Não é que a gente só olha o longuíssimo prazo, né? A gente tem que ter um horizonte de tempo nessa cabeça, mas dentro da carteira você tem algumas coisas mais táticas ali para poder fazer algumas defesas, certo? Com certeza. Principalmente a partir do moderado, onde já tem exposição em renda variável, a gente já adiciona ali um pouco de ouro pensando nesse hedge, digamos assim, né? Costuma ser um ativo defensivo. Então, sem dúvida alguma. E, além disso, também, periodicamente, a gente monitora as carteiras ali. Se precisar ajustar um pouco, reduzir renda variável, aumentar renda fixa ou o contrário, a gente também está sempre acompanhando para fazer isso. Olhando o cenário, para o cara que quer renda fixa lá fora, hoje é propício, certo? Por quê? Ainda acho que essa janela está se fechando, então aproveitaria esse momento atual. A gente tem um juro ali na faixa de 4% ainda nos Estados Unidos, que por incrível que pareça, mais absurdo na verdade que pareça um brasileiro ouvir isso, mas 4% é muito alto para o americano. E a tendência é que os juros caiam por lá, né? A curva de juros feche por lá. E como você tem um mercado onde quase 100% dos títulos de renda fixa são prefixados, então nesse fechamento da curva, nessa queda de juros, você acaba se beneficiando da famosa marcação ao mercado. Então, acho que o momento para aproveitar é agora, de pegar essas taxas mais altas, porque não deve permanecer por muito mais tempo. Então, é um momento propício. Só para trazer luz aqui para você que não sabe o que é marcação a mercado, tá? Nada mais é do que o valor do seu título ser inversamente proporcional à taxa de juros. Então, hoje a taxa de juros dos Estados Unidos está nesse patamar e os valores dos títulos que você está comprando estão aqui. Conforme a taxa de juros vai caindo, o valor desse título sobe e você se beneficia do que a gente chama de marcação a mercado, que é uma possível venda antecipada desses títulos e não aguardar a data de vencimento, que normalmente são muito longas. Tá? Então, para quem é conservador e quer investir na renda fixa lá, é um movimento muito propício para a gente poder fazer agora e aproveitar todo esse movimento de mercado. Marquinhos, mínimo para a gente ter na carteira de dólar. Cara, o cara que quer só ter a parcela ali ideal, quanto que colocaria? 15%. E por que 15%? Saiu um estudo no início desse ano, muito bacana. Então, inclusive, convido aí os nossos clientes que quiserem saber mais sobre isso, a gente consegue compartilhar mais. Um estudo da FGV, tá? Que basicamente ele tira um raio-x do consumo do brasileiro, o consumo médio do brasileiro. E dentro do consumo do brasileiro, ele chega num determinado percentual do quanto que está atrelado ao dólar. Ou seja, o quanto que o seu poder de compra é impactado no longo prazo quando o dólar sobe. Então, esses 15% que a gente vem sugerindo, vem desse estudo. Não veio de uma simples ideia minha ou de ninguém do nosso escritório. Vem de um estudo mesmo comprovado que você, só para proteger o seu poder de compra no longo prazo, considerando o que a gente falou um pouco antes, né, que a nossa inflação ela é muito mais atrelada ao dólar do que o próprio IPCA. Tá. Né? Você deveria ter, no mínimo, 15% em dólar só para se proteger. Excelente. Vamos falar de polêmica agora, né? Todo mundo vê a State Tax, né? E aí começa a falar, pô, não faz sentido, porque eu vou mandar meu dinheiro para fora, tem IOF, depois eu vou ter que pagar ganho de capital. Se acontecer uma coisa, é 40% do meu patrimônio. Explica um pouquinho pro pessoal o que é a State Tax e como que a gente atua, né? Como advisory para que a gente entregue a melhor proporção de equilíbrio, retorno e eficiência para o nosso cliente. Perfeito. O State Tax, de fato, é um ponto muito importante e delicado ali que a gente tem que tomar cuidado. E o que é o State Tax, né, para quem está nos acompanhando? O State Tax é um imposto de transmissão americano, como se fosse o ITCMD aqui no Brasil. Então, caso você venha a faltar para sua família, seus herdeiros, seus beneficiários acessarem seu patrimônio lá fora, eles podem precisar pagar o State Tax. Então, tem que tomar cuidado. Por que eu falo podem? Porque dá para se proteger. E por que isso é importante? Porque ele é caro. Então, o State Tax ele começa em 18% e pode chegar em 40%. Então, isso machuca, ainda mais no momento que a família mais precisa. Então, como que ele funciona? Você não é sobre o lucro, né? É sobre o patrimônio. Sobre o patrimônio. Exato, sobre o patrimônio. Então, como é que ele funciona? Você tem um limite de isenção ali de até $60 mil. E o que excede de $60 mil pode
incidir esse imposto. Por que eu falo pode? Porque existem ativos que são isentos. Então, por isso que é tão importante não falar só de produtos. Até porque falar de produto no mercado americano é muito fácil. Você tem o maior mercado do mundo. As maiores empresas do mundo estão lá. Qual que é a dúvida de alguém escolher entre... um exemplo aqui, tá? Sem recomendação nem nada, mas... entre Magazine Luiza e Amazon, que é global. Sabe? Não jogando o nosso mercado para baixo, mas são escolhas óbvias para você fazer para sua carteira. Então, falar de produto no exterior é simples. Porém, é necessário entender essas nuances. E isso a gente entende muito bem. Então, como que eu monto uma carteira? Eu tenho $100 mil. Como é que eu monto para que minha família, numa eventual sucessão, não precise pagar imposto lá fora? Então, a gente já olha para essa carteira maior de uma outra forma, tomando mais cuidado sobre os ativos que a gente vai colocar ali. E inventário. Eu preciso abrir inventário no exterior ou não? Depende. Você tomou o devido cuidado, preencheu a Transfer on Death ali para já deixar definidos seus beneficiários e não precisar passar por isso? Então, são esses pontos ali que a gente toma o cuidado. A gente vai além da parte de produtos. Então, é importante falar State Tax mesmo, porque principalmente para carteiras que superem esse valor de $60 mil, você pode estar exposto a esse imposto e nem sabe. Então, você precisa contar com uma assessoria igual a nossa para conseguir ter, de fato, um planejamento não só financeiro, mas até sucessório. Porque quando a gente olha o planejamento que a gente faz, em tese é um planejamento simples. Sim. Né? Mas se você vai por conta, você não tem esse tipo de informação que uma mudança ou outra que a gente faz já fica muito mais fácil a sucessão e você acaba sendo impactado no State Tax, né? Exato. Porque quando você olha a internet, a primeira coisa que você vai fazer é vou comprar ações e acabou. E aí você passou $60 mil, vai tomar 40% do seu patrimônio, né? Exato. Então, acho que muito da importância do que a gente traz de planejamento de fato são mudanças, às vezes, simples, que mudam o jogo lá na frente, né? E falando de previdência, né? de longuíssimo prazo, a pessoa vai pensar lá fora, tanto para médio prazo, muitas vezes, quanto para longo prazo. Uma filha quer estudar lá fora, ou então eu realmente quero morar lá fora, quero ter uma reserva previdenciária lá na frente. Dá para fazer isso de forma tranquila? Né? Dá. A sucessão é fácil? Dá sim, com certeza. E esse é o ponto principal quando a gente fala de planejamento financeiro, incluindo a parte de diversificação global. E por quê? Porque não adianta você assistir um podcast como esse agora, entender a importância, realizar seu primeiro aporte e depois não comprar dólar nunca mais. Esquecer, acompanhar outras coisas. Ainda mais no mundo onde a gente é bombardeado por informações e oportunidades o tempo inteiro. Então, se você não colocar isso como prioridade, ficar ouvindo aqui e ali, qual que é o momento para comprar agora, talvez você chegue lá em 2035, 2040 e não tenha dólar suficiente que você precisaria para minimamente se proteger. Imagina para um planejamento como esse que você citou. Então, fazer de fato ali uma espécie de previdência em dólar, né, digamos assim, ajuda você a alcançar um determinado objetivo. Então, por exemplo, eu quero mandar meu filho para fazer uma faculdade no exterior. Ok, você já pode colocar ali na conta que você vai gastar de $80 a $100 mil por ano. A questão é, $100 mil por ano hoje é um valor. Daqui a 10 anos, daqui a 15. Será que se você deixar para começar esse planejamento lá em 35, 40, você vai conseguir mandar seu filho para fora? Então é melhor você estar pronto para isso, ter feito um planejamento, de repente se ele não quiser ou se mudarem os planos, mas pelo menos você está em dólar. A opção D. Você tem a opção D. Ponto. Exato. Do que chegar lá e ver um dólar a, 7, 8, 9, qualquer valor acima do que está agora, que é o que provavelmente vai acontecer e não ter condições para isso. E esse é o tipo de conversa que eu costumo brincar nas nossas reuniões ali com os clientes e que é verdade, tá? De verdade mesmo. A gente gostaria de conversar com eles há 10 anos atrás. Cara, compra $10 mil por ano, aplica na Bolsa Americana, vai fazendo esse planejamento. Então, imagina o seguinte, hoje ele teria $100 mil, Bolsa Americana mais dobrou nesse período, então teria, na verdade, aproximadamente $200 mil. E o mais importante, $200 mil é um custo médio em torno de 4,50, vai, bem abaixo do que está agora, 5,40. Isso que já bateu 6,30. Então, compre sempre possível e faça planejamento que você vai precisar. De uma forma ou de outra você vai precisar. Seu filho não foi para fora, ok, você está protegido em dólar.
Você tem uma renda em dólar ali para você ir usando, seja em viagens, ou seja até para trazer para o Brasil de volta mesmo, para você ter seus custos ali custeados em cima dos seus rendimentos. Então, mas como a gente não consegue voltar no tempo, não consegue voltar há 10 anos atrás para conversar com os nossos clientes e iniciar esse planejamento, né, a gente pode planejar os próximos 10. Então, comece agora. Daqui a 10 anos não ter a mesma decepção que agora, pensando para trás. Porque não tem nenhuma perspectiva de mudança de ritmo com relação à relação real-dólar. Mas se mudar o governo, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, não está no nosso controle. E no final do dia, a gente até pode fazer a lição de casa e reduzir o ritmo de aceleração ali do dólar contra o real. Ok. Inverter as coisas, infelizmente não. Eu falo infelizmente porque hoje ainda vivo no Brasil, com minha família, com os meus filhos. Gostaria de falar que o dólar vai voltar para 3, para 2. Gostaria de levar meus filhos todo ano para o Beto Carreiro, para Disney, né? Uma vez pelo menos por ano para Disney, mas até aproveitando o meu erro ali, na verdade, é Beto Carreiro e a Disney a cada 2, 3 anos ali, ok, guardando bastante dinheiro e se esforçando muito para isso. Então, gostaria que fosse diferente, mas infelizmente não vai ser. Nossa economia é emergente, você tem a maior economia do mundo do outro lado, então invista em dólar e foque no longo prazo. E eu acho que você tocou um ponto importante, esses planejamentos de longuíssimo prazo, a gente se depara muitas vezes com um investidor que acha que tem aquela disciplina, né? Mas esse é um dos maiores erros que lá na frente você não chega nos seus objetivos porque você manda um mês, aí daqui a pouco você não manda o outro, daqui a pouco você não faz aquele aporte mensal de novo, vou compensar. E assim como o seguro de vida, um whole life, você tem mecanismos de longo prazo que você tem uma obrigação, né? Sim. E de repente para esse cara uma saving account, que é uma conta meio que mais previdenciária, seria o ideal, né? Sim. Então acho que essa questão do planejamento, ela é mais importante. Você gastar tempo ali planejando de fato para fazer o correto do que de fato depois o que vai acontecer no mercado, né? Concordo 100%. Acho que como tudo na nossa vida, se você de fato entendeu a importância daquilo que você quer, tá claro para você, eu preciso daquilo, tem que ter um compromisso. Tem que ter um compromisso. Então não é uma simples obrigação ali, não é só por ter um boleto, apesar do brasileiro gostar muito de um boleto, ele precisa de boleto. Precisa. Né? Nossa educação financeira exige isso. Mas o compromisso em si, porque é o que você falou. Ok, tá claro. Conversei com o Denis, conversei com o Marcos, ali, assisti um podcast, preciso ter investimentos em dólar. Passou 3 meses, 1 ano, quem garante que não vai ter outra prioridade? Vai pensar em, sabe? Enfim. Então, esse compromisso ajuda você a ter essa constância que, consequentemente, ajuda você a chegar no seu objetivo final. Até vou trazer mais um exercício de vida aqui que eu gosto de usar nas minhas reuniões, tá? Imagina que você vai pegar uma estrada ali de 5, 6 horas, de carro mesmo, com a sua família, tá indo viajar. Só que é uma estrada que você pegou uma vez há muitos anos atrás, você não conhece ela muito bem, não lembro tanto. Entrou no carro para iniciar a sua viagem, você tem 2 opções. Primeira, você vai pegar o seu celular, hoje você tem ferramentas como o Waze, você vai colocar o seu destino, o Waze vai passar tudo para você, tudo. Se tem algum desvio de rota, onde tem trânsito, onde tem acidente, posto, tudo tá ali. Então, é um planejamento. Isso é um planejamento. É só você seguir aquilo que o Waze está dizendo que você vai chegar no seu objetivo, certo? E o mais importante, o Waze te dá previsibilidade. Ele informa para você mais ou menos ali o horário que você vai chegar. Também importantíssimo, né? Então, trazendo para o que a gente está falando sobre investimento exterior, essa opção, usar o Waze na sua viagem para uma estrada que você não conhece muito bem, é a previdência em dólar. Você monta uma estrutura para você. Você define o prazo, você define o quanto que você pretende e consegue aportar em dólar por ano. O planejamento está pronto, é só seguir. Você vai alcançar o seu objetivo, está claro. É o Waze. Qual que é a outra opção? A outra opção você quer saber? Eu vou colocar o meu celular no bolso, eu vou pegar essa estrada, vou acompanhar as placas. Se eu me perder, eu paro num posto, peço informação e sigo o meu caminho. Ok. Provavelmente você vai chegar no seu destino? Provavelmente vai. A questão não é dizer que você não vai chegar no seu destino. Mas concorda comigo que você não tem previsibilidade alguma se você não tem um planejamento?
Você não sabe se vai ter algum desvio de rota no caminho, se está trânsito, se não está, se vai se perder ou não. Vai chegar, você só não sabe quando. Então, por isso que ter um planejamento, ter essa previdência ajuda muito. Tá ali, ó, é o seu Waze dos investimentos. É só seguir, você vai chegar lá. E uma última dúvida aqui para a gente encaminhar para o encerramento. Fiz meu planejamento, seja via conta global de $5.000, seja uma via previdência, e fiz a minha parte sucessória de forma correta, né? Como que é na prática, se acontecer algum evento de sucessão comigo, como que minha família consegue recorrer a esse recurso, como que isso acontece de fato? Perfeito. Bom, primeiro, um beneficiário, no caso, a Verso, né, o escritório de assessoria entra em contato com os beneficiários. Como que a gente sabe quem são? Porque a gente toma todo o cuidado na abertura da conta e ele preenche, né, já que na parte de investimento exterior é diferente aqui no Brasil. Seja para comprar uma ação ou seja para fazer a previdência em dólar que a gente falou, você já consegue colocar seus beneficiários ali. Já cadastra no início. Exatamente. Isso é o ideal, já cadastrar no início. É isso que Legal. A gente preza e indica os nossos clientes também a realizarem. Ok, cadastrou lá. Acontecer alguma coisa, obviamente a Verso vai entrar em contato, tem todas as informações. Seu beneficiário, ele precisa abrir uma conta no exterior, tá? Para ele conseguir acessar esses investimentos, para que a transmissão ocorra. Hoje, no prazo médio ali de transmissão, está entre 3 e 4 semanas. É rápido. Muito rápido. Se a gente trazer para o Brasil, né, você tem inventários ali que podem levar meses ou até anos. Exatamente. Fora todo o processo burocrático, custos com advogado e tudo mais. Então, lá fora você tem um processo sucessório, né, uma transmissão que ocorre de uma forma muito mais dinâmica, sem custos para você, se você estiver fazendo da forma certa, com um bom acompanhamento como a gente oferece. E sua família tem acesso a recursos que são importantes, ainda mais no momento que mais precisa. Então, sem necessidade de advogado para abrir inventário lá, enfim, a gente ajuda a fazer da forma correta para que você esteja já bem planejado para um momento como esse. Marquinhos, vamos encerrar. Eu queria que você deixasse a última mensagem aqui para o investidor, aquele que ainda não tem uma carteira de investimentos, olhando o internacional, e uma chamada para ação para esse cara que está assistindo aqui agora, que está cheio de dúvidas. O que ele precisa fazer para tomar o primeiro passo de coragem e abrir a conta lá fora? Perfeito. Bom, diria, foque no que está no seu controle. Não está no seu controle quais serão as próximas decisões da nossa parte política, fiscal, tudo mais. Está no seu controle se proteger. A gente vive em dólar, você precisa de dólar, você come em dólar literalmente, você tem custos em dólar. Então, quanto antes você começar a se planejar, mais o seu eu lá do futuro vai agradecer você sobre essa decisão. Então, invista em moeda forte. Isso vai ser muito importante, vai fazer total diferença para o seu planejamento financeiro, para a sua aposentadoria, para a sua independência financeira e também para a vida da sua família. E convidá-los, obviamente, a conhecer, né, toda a nossa operação offshore, tudo que a gente tem de soluções. A gente vai muito além da parte de investimentos, que já é muita coisa. Então, conta global, cartão de débito, previdência em dólar, seguro-saúde internacional, financiamento imobiliário em dólar, crédito, assessoria imigratória. A gente montou uma estrutura completa ali para conseguir atender os nossos clientes, assim como a gente já vem fazendo muito bem no Brasil, que você construiu isso. Então, hoje, também até agradeço por isso, por estar ajudando a construir essa parte no exterior. Então, a gente tem todas as soluções lá. Então, conversem com os seus assessores. Se você ainda não é um cliente Verso, entre em contato conosco, a gente vai conectar você com algum assessor para conseguir ajudar nessa parte de diversificação global também. Show de bola. Chegamos ao final de mais um Diagnóstico Verso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tivemos uma aula hoje com o Marquinhos. É um assunto que tem várias nuances, vários detalhes, então é extremamente importante que você tenha um acompanhamento de um profissional para isso, né? Então, nos deixo à disposição. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, deixa aqui embaixo quais outros assuntos você gostaria de assistir aqui conosco e muito obrigado mais uma vez pela audiência. Obrigado, pessoal. Obrigado, Denis. Muito obrigado, Marquinhos. Valeu.